Você sabia que existe uma bebida aí na sua casa, ou que você acha bem baratinho em qualquer supermercado, que pode diminuir o pico de açúcar no sangue em até 34% depois das refeições? A ciência mostra que essa bebida ajuda a controlar a glicemia e aliviar a sobrecarga no seu pâncreas. Você precisa saber qual é essa bebida e como tomar da forma certa com segurança. Fica até o final, você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você tem diabetes, pré-diabetes. Por que você se preocupa em controlar o açúcar do sangue? Eu vou adorar ver o seu comentário. Me fala também quantos anos você tem. Essa bebida que é simples, barata e fácil de acrescentar na rotina, teve esse benefício de reduzir o açúcar do sangue após comer os carboidratos, verificado realmente em um estudo científico do jornal científico Diabetes Care. Ele mostrou uma melhora de cerca de 34% na sensibilidade à insulina e ele também mostrou redução média de 9 mg por decilitro na glicemia de jejum e cerca de 15 pontos, de 15 mg por decilitro na glicemia pós-prandial. A gente sabe que quando a gente consome pão, arroz, massa, macarrão, açúcar, obviamente, qualquer tipo de carboidrato, o nosso organismo vai pegar esse carboidrato e vai transformar ele em glicose para ser absorvido lá no intestino. A questão é que esses alimentos que têm o carboidrato basicamente simples, ou seja, sem fibra, sem proteína, sem nenhum tipo de agente que lentifique a absorção deles, eles passam muito rapidamente para a corrente sanguínea e eles precisam ser organizados dentro da célula para não ficar em níveis muito altos de açúcar no sangue circulando. A gente sabe que o excesso de açúcar no sangue é tóxico para o nosso cérebro, para a circulação, para os olhos, para o rim. Então o organismo precisa da insulina para que ela aja de uma forma correta para guardar essa glicose, principalmente quando a gente consome alimentos que são muito ricos em carboidratos simples. Infelizmente, o que acontece para algumas pessoas é que a insulina acaba ficando com uma menor resposta por conta desse estímulo muito exacerbado de grandes quantidades de carboidrato e várias vezes ao longo do dia por muitos anos. Então a pessoa acaba desenvolvendo o que se chama de resistência à insulina. É como se o corpo continuasse fabricando essa chave que abre a porta, mas como se a chave não começasse a encaixar tão bem nesse mecanismo da fechadura. Então a insulina está aumentada, mas ela não consegue se encaixar na portinha da célula para abrir a porta e a glicose entrar. Então essa resistência à insulina força o pâncreas a fabricar cada vez mais insulina para ver se aí com mais quantidade ela vai fazer efeito. E óbvio, isso envolve genética, isso envolve o sedentarismo, isso envolve o acúmulo de gordura visceral, isso envolve até mesmo noites mal dormidas e excesso de cortisol, muito estresse. Então tem várias coisas da rotina do dia a dia, não só o açúcar e o carboidrato, mas de uma forma muito poderosa eles também agem negativamente, que podem interferir nessa resistência à insulina e piorar essa nossa parte metabólica. Essa bebida especificamente é uma bebida com 2 ingredientes que a gente pode acrescentar na nossa rotina, Como eu te falei, o estudo científico verificou, vários estudos na verdade já verificaram esses benefícios dela, que na verdade é uma bebida à base de vinagre de maçã. O vinagre de maçã, ele é feito através da fermentação do suco da maçã e durante esse processo ele desenvolve um composto chamado ácido acético. Esse ácido acético tem vários efeitos benéficos. Claro que o vinagre de maçã não é só ácido acético, Ele, na verdade, ele é uma mistura de polifenóis, de antioxidantes, então ele age de uma forma bem interessante para a nossa saúde. Estudos já verificaram que o ácido acético do vinagre de maçã tem esse poder justamente de melhorar a sensibilidade à insulina e ele também tem um poder muito interessante de lentificar o esvaziamento gástrico, ou seja, ele faz com que o alimento passe mais devagar do estômago para o intestino e depois lá do intestino para a corrente sanguínea. Então, o alimento entra mais devagarzinho na corrente sanguínea, dando mais tempo para o organismo enxergar essa glicose aumentando e ir secretando a insulina aos poucos e também, paralelamente, ele consegue melhorar essa sensibilidade, como se ele, desse uma limpeza naquela fechadura da porta que eu te falei, fazendo com que a insulina volte a ser mais facilmente encaixada ali e funcionar de uma maneira melhor. O ácido acético também age na inibição de algumas enzimas digestivas. A enzima é como se fosse uma tesourinha do nosso corpo, enzimática, que quebra o carboidrato
lá no tubo digestivo. Então, agindo nessa enzima, ele também dificulta a absorção do carboidrato e também age na captação muscular. Ele ajuda as células musculares a retirarem e aproveitarem melhor a glicose circulante, ou seja, ajuda o músculo a puxar mais glicose e ficar com menos glicose ali sobrando de bobeira na corrente sanguínea, o que ajuda no controle do açúcar do sangue. Na verdade, muitas pessoas perguntam assim: ai, Patrícia, então, será que para ter esses efeitos benéficos eu tenho que comprar um vinagre de maçã orgânico, um vinagre de maçã caro e tudo mais? Não necessariamente, porque o ácido acético vai estar presente em qualquer tipo de vinagre de maçã que você consuma. Claro que se você quiser comprar um vinagre de maçã orgânico ou aquela versão orgânica não pasteurizada com a mãe, né? Porque o vinagre de maçã é um alimento fermentado. Você até pode fazer em casa. Se você quiser que eu faça aqui, me conta que eu venho e faço vinagre aqui pra gente. Eu tenho uma playlist de alimentos fermentados, não sei se você já viu, lá tem muita coisa. Posso fazer um vinagre também, se você quiser. Quando você faz o vinagre em casa, você compra a versão original com a mãe, que a gente chama, ou seja, com a cultura inicial, ele tem polifenóis e bactérias probióticas que potencializam ainda mais esse efeito benéfico para outras coisas. Então, se você quiser investir mais, pode ser, mas não necessariamente você precisa. Até o mesmo vinagre que você usa para salada funciona bem. Então, quanto utilizar para ter esses efeitos, né? Os estudos verificaram que normalmente de 1 a 2 colheres de sopa por dia podem dar efeito. Mais do que isso, não vai trazer um benefício significativo acrescido. Então, não precisa ser mais do que 2 colheres de sopa por dia. E você não precisa tomar, obviamente, as 2 colheres no mesmo momento. Nunca toma puro, assim, botando na boca. Então, por isso que eu te falo que é uma bebida, porque você tem que diluir em água. Te falei que essa bebida tem 2 ingredientes, então a bebida é água e o vinagre de maçã. Normalmente, a gente indica um copo grande de água, tipo 300 ml, com 1 colher de sopa do vinagre de maçã. Você mistura bem e aí você toma. Você pode tomar 20 minutinhos antes da refeição ou até mais próximo, se você tiver mais sensibilidade gástrica logo depois da refeição, pode ser uma boa opção para você. E se você de fato não suportar esse sabor, que a gente fala para mim, Patrícia, não consiga muitas vezes, você pode temperar a sua comida com vinagre. Essa 1 colher de sopa que você botaria na bebida, você pode botar por cima da salada, por cima do peixe, por cima do frango, por cima dos legumes e consumir, entendeu? Não precisa necessariamente ser bebido, pode ser acrescido da sua refeição. E você pode fazer isso no almoço ou no jantar. Normalmente a gente opta pela refeição que tem mais carboidrato, para aquele, obviamente a gente sabe do papel no carboidrato, né? Então o ideal é que você coloque na refeição que vai ter um maior volume de carboidrato para ele ter um efeito potencial ali maior. Se você tem sensibilidade dentária, tem umas dicas bem importantes que podem te ajudar, porque a gente sabe que o vinagre de maçã, justamente por ser muito ácido, ele pode desmineralizar o dente e pode causar problemas com relação ao esmalte do dente. Então, o ideal é que você beba de canudinho para não entrar em contato com a boca, nunca bochechar, deixar aquela bebida tão ácida assim na boca. E o ideal é que você enxague com água pura, assim, bocheche com água pura e espere de 30 a 60 minutos para escovar, porque o ambiente vai ficar mais ácido. Vale a pena a gente ressaltar que o vinagre de maçã, essa bebida, assim, não é indicada para algumas pessoas. Principalmente para as pessoas que têm gastroparesia do diabetes, ou seja, tem um estômago já muito lento por ter muitos anos de diabetes. Isso pode muitas vezes estar relacionado a questões nervosas, né, de danos nervosos com muito tempo já. Pode causar empachamento, náusea, refluxo. Então, para uma pessoa que já tem uma digestão mais lenta, não faz sentido o vinagre de maçã. Também tem a questão de você eventualmente ter, como eu te falei, né, refluxo, gastrite, úlcera descontrolada. Se você já tem qualquer condição de saúde, tá na dúvida, não posso tomar o vinagre, não posso, vale a pena, não vai, fala com o seu médico, seu nutricionista aí na sua cidade. Esse vídeo aqui é meramente informativo. Se você tá gostando do vídeo, eu quero te pedir para dar a curtida, porque isso me ajuda muito, e compartilhar com quem você acha que vai se beneficiar. Além disso, aproveita para dar uma olhada aqui embaixo na descrição, que lá eu vou deixar os meus 3 desafios para emagrecer, para controlar o açúcar do sangue e para diminuir a inflamação. São desafios de 10 dias e todos os dias você recebe receitas, dicas. Todo mundo que tá fazendo tá amando, eu vou deixar o link lá embaixo para você também. Quero te lembrar que eu tenho um vídeo aqui que eu fiz recentemente de uma receita à base de vinagre de maçã, limão e psyllium, que é tipo uma limonada turbinada, que pode ser uma boa, até porque você conjugou o efeito do limão, do vinagre, do psyllium. Todo mundo que fez está adorando, eu vou deixar esse link aqui embaixo na descrição também. Pode ser uma forma diferente de você consumir. Quero deixar bem claro aqui pra você que, obviamente, o vinagre de maçã tem esse efeito muito interessante no metabolismo, na própria saciedade,
mas ele não vai substituir a medicação, ele não vai substituir uma alimentação equilibrada, ele não vai substituir o efeito que o exercício físico tem no controle do açúcar do sangue. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa como estratégias complementares, porque a gente sabe que é como se fosse um Lego, assim, né? Tudo que você vai montando junto vai criando um castelo para você, para te ajudar a ficar forte e protegido. Então, é um tripé aí, né, que a gente basicamente precisa, né, para controlar o diabetes, que é a alimentação, o exercício físico e os remédios que o médico te passou. Nunca para de tomar nenhum remédio para tomar vinagre, isso pode ser perigoso para você. Me conta aqui embaixo, então, se você já utilizou vinagre, qual foi o seu efeito, seu resultado, eu adoraria ver o seu comentário. Lembra de deixar sua curtida no vídeo, que ela me ajuda muito, e compartilhe com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos junto ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!